Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os 5 erros mais caros ao escolher um tecido. São orientações que normalmente as pessoas não pensam muito, né? Elas chegam nas lojas de tecido e simplesmente pegam o tecido que for mais bonito, mas nem sempre isso resulta em um bom trabalho, um resultado com qualidade. Então hoje eu vou falar de 5 coisas que vocês devem prestar atenção quando estiverem escolhendo um tecido, porque elas são bem importantes, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando aí nos comentários para eu conseguir responder para vocês, tá? Então vamos lá, gente. A primeira, escolher um tecido só pelo preço, né? Essa tem que aparecer, essa não tem como. Um tecido, gente. Existem tecidos que são muito legais e de boa qualidade e custam R$ 15 o metro, R$ 20 o metro, tá? Um preço alto não vai garantir que um tecido tenha qualidade. Não é porque ele tem um preço baixo que automaticamente ele vai ter uma qualidade ruim também. O que mais vai contar é a superfície dele, se ele é um tecido com um aspecto bom, com um aspecto ruim, e o quanto isso vai resultar numa peça de qualidade depois, tá? Não necessariamente o preço significa que o tecido vai ser péssimo, mas se a gente não tomar cuidado com o preço, aí tem muito mais chances daquele tecido não dar certo depois. Vou exemplificar para vocês. Teve uma vez em que eu comprei um tecido e ele era um tecido preto básico, assim, e eu achei ele bom, bonito e levei. Ele estava na parte de promoções. E aí eu achei ele interessantíssimo porque ele era um pouquinho mais grossinho do que um Oxford normal, por exemplo, e fui fazer um casaco com ele. E aí eu copiei o molde de um casaco que eu já tinha, que era lindíssimo, e ele tinha um ombro assim bem estruturado. E levei um tempão para fazer aquele casaco na versão preta. E aí depois de umas 2 vezes que eu usei ele, ele começou a encher de bolinhas. O tecido realmente tinha sido muito barato, menos de R$ 10 o metro. E não valeu a pena, me deu um super trabalho e depois eu tinha que ficar tirando as bolinhas do casaco. E é uma coisa que, se a gente tira as bolinhas, elas voltam de novo. Elas parecem assim uma coisa que brota do chão do nada, porque realmente tá na fibra do tecido, tá no fio do tecido, esse defeito que vai gerar as bolinhas depois, tá? As bolinhas são geradas porque são fibras muito pequenininhas, que estão ali grudadinhas nos fios, e aí conforme a gente vai se movimentando, lavando a peça, vai causando ali algum tipo de atrito, essas fibras vão se soltando e aí elas se enrolam depois formando as bolinhas, tá? Então tem como a gente comprar tecidos que não formem essas bolinhas, fazendo alguns testes. Normalmente eu ensino isso para os meus alunos, ainda na loja de tecido, para garantir que isso não aconteça. Mas vocês podem já observar se esse tecido já não está enchendo de bolinhas ali antes mesmo de ser comprado, tá? Isso está acontecendo muito hoje em dia. Eu tô até um pouco assim apavorada com a qualidade dos tecidos ultimamente, e isso pode acontecer. Então, cuidado com tecidos muito baratíssimos, que a gente pode desconfiar que alguma coisa ali possa não dar certo depois, tá? O que é um tecido muito baratíssimo para mim? Um tecido que custa menos de R$ 15 o metro, tá? Porque daí a gente começa a não garantir a qualidade ali nos processos de confecção, tá? Então, prestem atenção nisso, escolher só pelo preço. Eu sei que a gente se empolga, que vê um tecido barato e acha que é uma oportunidade ótima, mas tem que dar uma pensadinha se ele não vai causar algum tipo de problema depois, tá? Porque daí o cliente não vai conseguir usar a peça, ou se você fizer a peça para você mesmo, talvez não consiga usar também. Se ela ficar cheia de bolinhas, se o tecido vier com falhas, se ele desbotar muito rápido, tá? Então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Segundo erro, gente, confiar apenas no nome do tecido, tá? Muita gente acaba dando um nome geral para o tecido, por exemplo, eu quero um tecido acetinado, eu quero um crepe. E aí, quando vai para a loja de tecido, pede por isso. Só que existem vários tipos de crepes diferentes, de tecidos acetinados diferentes, tá? Ou, eu quero um tule, mas também tem vários tipos de tule. Eu quero um veludo, também tem vários tipos de veludo. Então é bom saber qual é exatamente o tecido que você quer, qual é o nome complementar dele. Então, por exemplo, quer um veludo, mas é um veludo alemão ou é um veludo cristal? Quer um crepe, mas é um crepe bubble ou é um crepe marrom, tá? Tem os nomezinhos, eles são importantes quando eles são completos, para que você consiga saber qual é o caimento daquele tecido, se ele realmente vai ter uma boa resistência, se ele é fácil de costurar,
se ele pode ser utilizado na peça em que você está pensando, ou se ele não vai ser uma boa ideia, se ele não vai ter caimento para aquilo, tá? Então, muita gente acha que basta saber que é para utilizar um crepe, chegar na loja de tecido e pedir por um crepe, e nem sempre os vendedores de tecido vão conseguir orientar da melhor maneira possível, tá? Eu sei que a gente tem essa ideia geral de que vendedores de tecido são pessoas mega qualificadas que trabalham com isso, e alguns são, mas na grande maioria das vezes eles estão ali num trabalho que é difícil, porque eles têm que ficar em pé muitas horas por dia, eles têm que ficar carregando rolos de tecido, né, o que não deve ser nem um pouco fácil, e por isso tem uma rotatividade muito grande. Não é sempre que a gente encontra os mesmos vendedores nas lojas, porque eles acabam partindo para outras profissões, tá? Porque realmente é um trabalho mais difícil. Além de tudo isso, ainda tem que decorar o nome de vários tecidos diferentes. Então, muitos chefes acabam não dando treinamento suficiente para esses vendedores darem as melhores respostas para os seus clientes, e eles vão aprendendo uns com os outros. E aí nem sempre vem uma resposta correta, que é aquela que a gente imaginou, tá? Então tenham muito cuidado. Quando vocês forem na loja de tecido, a melhor maneira é já saber qual tipo de crepe vocês querem, qual é o tipo de tule que vocês querem, porque aí o acerto na peça fica muito maior, tá? Então isso é bem importante para que as peças de vocês reflitam a qualidade do trabalho que vocês estão fazendo, né? Não vale a pena estudar todos os acabamentos de costura, se dedicar à modelagem, enfim, para depois errar na escolha do tecido e acabar fazendo uma peça que não tem tanta qualidade assim. Outra coisa, gente, é preciso observar o caimento dos tecidos, tá? Esse é o erro número 3. Muita gente acaba ignorando, achando que qualquer tecido serve, e aí acaba se apegando só à superfície desses tecidos. Por exemplo, eu quero um tecido opaco, eu quero um tecido que não tenha tanto brilho, então vou escolher qualquer um que não tenha brilho. Mas nem sempre esse tecido vai ser capaz de segurar o volume que a gente está pensando para aquela peça. Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, essa daqui, gente, é uma viscose sarjada, tá? Apesar de ser de ter uma trama em sarja que deixa ela mais um pouquinho encorpada, ainda assim é uma viscose, então ela é mais molinha. Se eu for fazer uma manga bufante com ela, eu vou precisar usar muito tecido para ela ficar mais bufantezinha. Mas ainda assim ela não fica muito, ela não tem muito caimento estruturado, tá? Ela fica, molinha, ela cai, tá? Então se eu for fazer um laço gigante numa peça, ela cai, ela não vai ter estrutura para isso sozinha, vou ter que colocar uma entretela ou alguma coisa assim. Agora, se eu for fazer com uma sarja, isso aqui é uma sarja pesada. Uma sarja pesada já tem bem mais estrutura do que a viscose sarjada, tá? E aí, se eu for fazer uma manga bufante com ela, olha o volumão que ela já forma. Muito maior, um volume muito maior, ela já é capaz de segurar um pouquinho mais. Aqui, ó, ela é capaz de segurar um pouquinho mais, sem cair tão bruscamente que nem a viscose faz, tá? Então, ela segura volumes muito maiores, vai ficar muito melhor para uma manga bufante, para uma gola gigante que eu esteja pensando em colocar, para uma saia mais estruturada. Então, tomem cuidado com isso, o caimento de um tecido é muito importante, porque depois que a gente faz e para pensar nisso só depois que a peça já está pronta, acaba ficando frustrado, achando que a peça está sem graça, ou que ela está com volume demais, não era aquilo que a gente queria. Então, muitas vezes a gente se apega nessa coisa de usar um molde para fazer uma determinada peça, achando que só ele vai ser responsável por como que aquela peça vai ficar no corpo. Mas isso não é verdade, o tecido conta muito também. E as pessoas tendem a se preocupar demais com a superfície dele e não considerar o caimento, e o caimento é uma coisa super importante para esse tecido ficar bonito no corpo, ficar ali do jeito que a pessoa imaginou, tá? Então, às vezes a pessoa imaginou uma peça mais imponente, imagina, vai chegar numa festa com uma super gola, uma estrutura maior, e aí se não utiliza o tecido certo, fica mirradinho, sem graça, e aí depois pode ser que um cliente, por exemplo, culpe quem fez a peça, dizendo que essa pessoa não tem talento suficiente, alguma coisa assim, às vezes foi só o tecido errado quando a modelagem estava certa, tá? Então cuidado com isso, essa é uma questão bastante importante, eu não vejo ela sendo muito discutida por aí,
mas ela é bem importante mesmo. Quarto erro, gente, não considerar o quanto esse tecido pode ser costurável, o quanto ele é fácil de costurar, ou se ele não é. Tem tecidos que são bem difíceis, dependendo da máquina de costura que a gente tiver. Mesmo que a gente tenha uma máquina de costura nova, ainda assim o tecido pode ser ele pode ser bem danadinho, ele pode ser bem rebelde na hora em que a gente for costurar, tá? Então tem tecidos que são muito fáceis de costurar, como a sarja, por exemplo, facílima, ela tem estrutura. Se eu dobro ela, ela fica, não preciso nem passar ferro de passar roupa, que a estrutura dela fica maravilhosa. Agora, se eu for costurar uma musseline, por exemplo, que é um tecido mais molinho, vai ser bem mais difícil. Ou eu vou ter que alinhavar, ou colocar alfinetes, eu vou ter que fazer alguma artimanha ali para deixar esse tecido parado para eu poder passar na máquina de costura, tá? Então, alguns tecidos vão ter um comportamento muito ruim. E outros, eles ainda vão ter uma parte ruim a mais. Como o cetim, por exemplo. Ele é um tecido que não tem muita estabilidade. Então, se a gente corta ele de um determinado formato, se a gente mexe muito nele, desloca ele da mesa até a máquina de costura, isso já é suficiente para alguns fios dele começarem a se abrir. E aí ele começa a ficar num formato um pouco diferente. E aí uma peça não se encaixa na outra. Alguns tecidos fazem isso. E aí normalmente a pessoa acha que está ficando doida, que não cortou o tecido certo, vai lá e corta de novo. E aí fica torto de novo. E é um ciclo assim de enlouquecimento aos poucos que pode acontecer. Mas é bom saber que os tecidos, eles realmente podem ter essa característica, né, de falta de estabilidade. E aí a trama vai se abrindo e o tecido realmente vai ficando maior. Então já vi relatos de pessoas dizendo assim, mas eu fiz a modelagem toda certinha, eu conferi para ver se estava tudo encaixando e depois não encaixava mais. É por culpa do tecido, tá? A gente tem que ter noção de que um tecido é só um emaranhado de fios e se esses fios não foram grudadinhos ali, feitos com qualidade, esses fios podem acabar se separando e isso vai fazer com que as peças não batam depois, uma não se encaixa bem com a outra, tá? Então, cuidado com isso. Alguns tecidos têm essa característica e outros são bem difíceis de costurar. A gente vai precisar de agulhas especiais, muitas vezes uma agulha ponta-bola, vai precisar ajustar a tensão da máquina, né? Em cada máquina se ajusta de uma maneira diferente. Muitas vezes vai precisar ajustar a pressão do pé calcador, porque alguns tecidos eles são elásticos demais, e aí eles ficam todos ondulados assim se a gente for para a máquina de costura, né? Então eles precisam de menos pressão. Também é preciso ajustar na máquina overlock, muitas vezes na máquina galoneira, que também pode ser chamada de colarete. Então é importante considerar o quanto aquele tecido é fácil ou é difícil de costurar, tá? Então observem isso, tem tecidos que eles são bem bonitinhos, mas eles são terríveis de costurar, como o suede, por exemplo. Então sempre que vocês virem um tecido por aí, que normalmente o pessoal não usa muito acabamento, deixa o corte a fio, como camisetinhas de suede, por exemplo, é comum que a gente veja elas com a borda da camiseta assim na parte da manga enroladinha, porque ela não tem nenhum acabamento ali. E isso pode acontecer justamente porque é um tecido terrível de costurar, tá? Mesmo em máquinas mais adequadas, ainda assim, ele pode gerar resultados ali de muita frustração, muito incômodo, porque tem que trocar várias vezes a agulha, tem que arrumar a tensão várias vezes até conseguir fazer a costura engrenar, tá? Então, cuidado, nem todos os tecidos são fáceis de costurar. Isso não significa falta de talento, tá, gente? Já vi muita gente dizer assim, ah, fulana não consegue costurar porque ela não tem experiência suficiente ainda. Muitas vezes não é isso. É porque o tecido realmente é mais difícil, exige mais habilidade, mas ele exige ali um tempo com aquele tecido, né? Porque você costurou vários outros tecidos que vai ter facilidade de costurar ele, tá? Então não significa falta de talento. Às vezes é só realmente um ajuste a mais que precisa na máquina, entender o funcionamento daquele tecido para conseguir costurar ele da melhor maneira possível, tá? E por último, gente, se vocês tiverem alguma perguntinha, vão colocando aí. Ah, vocês botaram, deixa eu ver aqui as perguntas de vocês.
Já assisti suas aulas, são ótimas. Libera um caderno de tecido pra gente comprar. O caderno de amostra é muito trabalhoso de fazer, gente. A gente não tem a menor intenção aqui na empresa de produzir ele para ser vendido separadamente. Ele é a apostila do curso Método TCN e os alunos recebem em casa sem custo algum, tá? Então, ele é muito trabalhoso realmente, gente. Só em material, assim, o papel é muito caro, porque ele é um papel de 120 gramas. A gente tem todo o trabalho de fixar os mais de 100 tecidos, de cortar os mais de 100 tecidos, de organizar esses tecidos na ordem das aulas. Então, é tudo muito feito milimetricamente e não tem como a gente fazer isso em grande escala. Por isso, a gente deixa só para os nossos alunos, tá? Infelizmente, esse pedido eu não vou estar podendo atender, a gente não tem a menor intenção aqui. Porque quanto mais alunos a gente tem, mais trabalho a gente tem com a confecção dos cadernos, e isso a gente já tenta administrar da melhor maneira possível, né, para entregar todos os cadernos no prazo, tudo certinho. Mas se a gente fosse ampliar ainda mais, precisaria de mais pessoas, precisaria de mais espaço, e a gente não tem intenção de fazer isso agora, porque os cadernos acabariam custando o mesmo preço que eles já custam agora vindo com o curso, tá? Então a gente realmente não tem essa intenção. Boa noite, minha querida, você tem me ajudado muito. Ai, que bom, querida, eu fico feliz. Por favor, me diga qual o melhor tecido para camisa social masculina. Em geral, o pessoal usa muito tricoline para camisaria, tá? Que é um tricoline que tem uma qualidade maior. Não significa que ele seja o melhor tecido de todos, porque tem gente também que prefere utilizar microfibra, por exemplo, para não ter que passar a camisa, tá? Mas são as indicações mais tradicionais. Boa noite, eu quero fazer um conjunto de uma regata. Que tecido? Deixa eu ver. Um conjunto de sorteio, acho que o corretor... De repente, um moletinho, tá? Se eu entendi bem, um moletinho ou um suedine, acho que vão fazer mais sentido para um conjuntinho que tenha regata, tá? Gente, vamos pro último tecido, então. O último erro que eu vou comentar com vocês é sobre usar o mesmo molde em vários tecidos diferentes. Esse eu vejo muita gente cometer. Quando a gente faz um molde, ele tem que ser planejado para ser utilizado em um determinado tipo de tecido. Ou é um tecido que não vai esticar nada, ou é um tecido que vai esticar um pouco, ou é um tecido que vai ter uma alta elasticidade, tá? A gente não pode utilizar o mesmo molde para tecidos que tenham um comportamento elástico completamente diferente. Por quê? Porque esses tecidos, esse molde, ele não vai se adaptar, tá? Então, por exemplo, essa sarja, ela não tem quase nada de elasticidade. Então, eu preciso de um molde que tenha exatamente o tamanho do meu corpo, para eu conseguir fazer uma peça mais justa, por exemplo. Agora, esse bengaline, ele tem muita elasticidade, apesar de parecer sarja também. Ele tem bem mais elasticidade. Então, se eu utilizar o mesmo molde, vai parecer que esse aqui tá super enorme no meu corpo, que ele tá 4 vezes o tamanho que eu deveria estar vestindo. Então, não é legal quando a gente faz esse tipo de coisa. E pior ainda se eu já tava com um molde bem adaptado, bem justinho para esse tecido, e corto nesse daqui que não tem elasticidade nenhuma. Aí a coisa vai desandar totalmente, porque a peça não vai nem me servir, tá? Então, cuidado com isso. Os moldes, eles devem ter essa diferença, né, para tecidos que são elásticos e tecidos que não tem tanta elasticidade assim, até por causa do acabamento, tá? Então, o acabamento, a gente vai escolher a margem de costura sempre conforme a máquina que a gente estiver utilizando. Então, se eu estou utilizando uma máquina reta, o ideal é que eu utilize 1 centímetro de margem de costura, pelo menos, tá? Se são pessoas que trabalham com moda sob medida, elas vão acabar utilizando 2 centímetros de margem de costura. Mas isso, em geral, é para máquina reta. Se eu for utilizar uma máquina de overlock, pode ser que a margem de costuras tenha entre 3 milímetros e 7 milímetros. A maioria vai ter meio centímetro ali de margem. Por que isso é importante? Porque a máquina, ela faz uma costura mais fininha, tá? E se eu for utilizar esse tecido em uma máquina galoneira, o ideal é que ela tenha entre 1,5 e 2 centímetros de margem de costura ali para poder fazer a bainha. Então, olha como a máquina que eu vou utilizar
já vai modificar o meu molde, porque eu já vou ter que colocar margens de costura diferentes. Essas máquinas vão ser guiadas conforme os tecidos. Então, tecidos com mais elasticidade, eu vou usar a overlock e a galoneira, que também pode ser chamada de colarete, e tecidos com menos elasticidade, eu vou utilizar a máquina reta. Então, não pode ser o mesmo molde, porque eles vão ter margens de costura diferentes, tá? Então, só por isso já não poderia. E depois a gente ainda tem a questão da elasticidade, das folgas de vestibilidade que eu vou colocar nessa peça, que vão ser maiores ou menores, tá? Então, a gente não pode utilizar o mesmo molde para todos os tecidos diferentes, eles precisam ter o mesmo nível de elasticidade, tá? Senão, essa questão realmente fica muito difícil. Então era isso, gente. Se vocês tiverem alguma perguntinha, vocês podem deixar aí nos comentários. Lembrando que eu tô fazendo lives todos os dias, porque a gente está em fase de aquecimento para o Aulão dos Tecidos. Convido todos vocês. Ele vai começar na quinta-feira que vem, vai ser às 8 horas da noite, vai ser uma aula só, tá? Então quem se inscrever recebe o link da aula para poder assistir. E vai estar muito legal, tá, gente? Lá eu trato de vários tecidos diferentes, eu consigo mostrar eles de uma maneira bem mais clara na câmera para vocês. Acho que um conjuntinho de short pro verão, talvez. Me manda uma imagem do que tu quer fazer. Ali nas mensagens do Instagram eu consigo te dar uma referência melhor, tá, Marta? Então tá, pessoal. Muito obrigada por assistirem a live até aqui. Eu volto com vocês com mais live amanhã. Daqui a pouco o Gabriel vai postar qual vai ser o tema de amanhã, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até mais.